Esposa batalhava para pagar o tratamento do marido cadeirante, mas seu mundo desabou ao vê-lo sair de um restaurante luxuoso, acompanhado por uma mulher elegante. O barulho seco do tapa reverberou pelas paredes de azulejos brancos, cortando o silêncio do banheiro vazio como uma lâmina. Ricardo cambaleou para trás, a mão instintivamente tocando a face onde os dedos de Elisa haviam deixado uma marca ardente. Seus olhos, antes cheios de uma confiança perversa, agora estavam vidrados em um misto de surpresa e raiva. Elisa recuou, o coração batendo como um tambor descompassado em seu peito, enquanto o ar denso parecia sufocá-la. Por um breve instante, o tempo parou. O mundo lá fora, com seus ruídos e rotinas, desapareceu. Tudo o que restava era aquele pequeno banheiro no terceiro andar do prédio, um cenário banal transformado em palco de uma batalha silenciosa. Você vai se arrepender disso, Elisa. Ricardo sussurrou, sua voz carregada de uma promessa sombria. Os dedos de Elisa ainda tremiam, mas ela manteve a cabeça erguida, a respiração pesada e irregular. Ela não poderia mostrar medo. Não diante de um homem como Ricardo, que se alimentava da fraqueza dos outros. Mas Elisa sabia que estava em perigo. Ricardo, o chefe do almoxarifado, era um homem que não aceitava ser rejeitado. Sua obsessão por ela havia começado como olhares furtivos, comentários ambíguos, mas agora havia escalado para algo muito mais ameaçador. E ali, naquele banheiro estreito e iluminado apenas pelas lâmpadas fluorescentes, ele havia cruzado um limite. Ele havia tentado beijar Elisa forçadamente. Elisa deu um passo para trás, tentando manter a distância entre eles. Sua mente trabalhava freneticamente, procurando uma saída, uma maneira de escapar daquele pesadelo. Ela conhecia Ricardo o suficiente para saber que ele não ficaria de braços cruzados. A humilhação que ele acabara de sofrer exigiria uma resposta, e Elisa temia qual seria o preço. Antes que Ricardo pudesse reagir, Elisa virou-se e saiu correndo, seus sapatos ecoando pelos corredores vazios. Ela não parou até alcançar a porta da área de serviço, onde finalmente se permitiu respirar. Mas mesmo ali, onde deveria estar segura, o medo continuava a apertar seu peito como um punho de ferro. Ela sabia que isso não havia terminado. Enquanto ela tentava controlar a respiração, Ricardo permaneceu no banheiro, os olhos fixos em sua própria imagem no espelho. A raiva queimava em suas veias, alimentada pela vergonha e pela rejeição. Ele tocou a marca no rosto mais uma vez, como se quisesse gravar aquela sensação em sua memória. Elisa havia ousado desafiá-lo, e isso não ficaria impune. Em sua mente, um plano começou a se formar, sombrio e meticuloso. Ele sabia exatamente como fazer Elisa pagar. Mas para isso, ele precisava atingir a pessoa que ela mais amava. Miguel. O nome surgiu em seus pensamentos como uma maldição. Miguel, o marido dedicado e trabalhador, seria o alvo perfeito. Ricardo saiu do banheiro com passos decididos. Não havia mais dúvidas em sua mente. Ele iria destruir Miguel. E quando terminasse, Elisa se ajoelharia diante dele, implorando por misericórdia. A partir daquele momento, a vida do casal estava destinada a desmoronar. E Ricardo saboreava cada segundo daquela antecipação. Ricardo observava os movimentos de Miguel com um olhar frio e calculista. Naquela manhã, o almoxarifado estava em seu estado habitual de caos organizado, com pilhas de caixas empilhadas até o teto, o som das empilhadeiras zumbindo ao fundo e os trabalhadores indo e vindo, alheios à tempestade que se formava sobre a cabeça de Miguel. Miguel estava concentrado, verificando as etiquetas das caixas que haviam chegado naquela manhã. O almoxarifado era um labirinto de prateleiras altas e corredores estreitos, um espaço onde cada centímetro quadrado era ocupado por mercadorias que deveriam ser cuidadosamente armazenadas. Miguel conhecia bem aquele ambiente, talvez até melhor do que conhecia a si mesmo. A rotina era extenuante, mas ele a cumpria com uma precisão quase militar. Ricardo o observava de longe, seus olhos calculando cada movimento de Miguel. Ele havia planejado tudo meticulosamente. Nos dias anteriores, ele havia passado despercebido, aparentemente inspecionando as prateleiras. Mas o que ninguém sabia era que durante essas inspeções, ele havia afrouxado os parafusos de uma das prateleiras mais altas, onde estavam empilhadas as caixas mais pesadas.
Miguel, alheio ao perigo iminente, aproximou-se da prateleira para conferir o código de uma das caixas. A prateleira parecia segura como sempre, mas Ricardo sabia que não demoraria muito para que a estrutura cedesse com um mínimo de pressão. Ele esperou pacientemente, até que Miguel estivesse na posição perfeita. Ricardo se aproximou, fingindo estar prestes a dizer algo a Miguel. Mas no último momento, simulou um tropeço, estendendo a mão para se segurar na prateleira instável. O movimento aparentemente desajeitado foi suficiente para desestabilizar a estrutura. A prateleira balançou perigosamente, e em um segundo que parecia durar uma eternidade, as caixas no topo começaram a se mover. Miguel levantou os olhos a tempo de ver a avalanche de mercadorias desmoronar sobre ele, mas não rápido o suficiente para reagir. As caixas pesadas caíram sobre ele com um estrondo surdo, enterrando-o sob uma massa de metal e papelão. O choque percorreu o almoxarifado. Por um breve momento, Ricardo observou a cena com uma satisfação fria, seus olhos fixos no corpo inerte de Miguel, agora parcialmente visível sob o peso das caixas. Ele sentiu um prazer perverso ao ver o homem que tanto odiava desmaiado no chão, indefeso, exatamente onde ele queria que estivesse. Mas Ricardo sabia que não podia deixar transparecer suas verdadeiras emoções. Rapidamente, ele mudou sua expressão, assumindo uma máscara de preocupação. Gritou por ajuda, sua voz reverberando pelo espaço enquanto corria até Miguel. Ao chegar ao lado do homem desmaiado, ajoelhou-se, tocando seu ombro com uma aparente preocupação, como se estivesse genuinamente alarmado com o que acabara de acontecer. Outros trabalhadores começaram a correr na direção do acidente, suas expressões de choque espelhando a situação caótica que agora se desenrolava. "O que aconteceu?" Um deles perguntou, mas Ricardo apenas balançou a cabeça, simulando desespero. Os minutos seguintes foram uma confusão de movimentos e gritos. Os paramédicos chegaram rapidamente, movendo as caixas e tentando estabilizar Miguel, que ainda não recobrara a consciência. Ricardo se afastou, observando de longe enquanto a cena se desenrolava, mantendo sua postura de chefe preocupado. Dentro de si, porém, ele se deliciava. O plano havia funcionado perfeitamente, e agora, a vida de Miguel estava irreparavelmente arruinada. Ricardo sabia que ninguém jamais suspeitaria da verdade. Ele era apenas o chefe que, em um acidente infeliz, havia tentado ajudar e presenciado a tragédia. Para todos os outros, ele era o primeiro a gritar por socorro, a primeira pessoa a tentar salvar Miguel. Mas no fundo, Ricardo sabia que havia sido o causador do pesadelo que agora se abatia sobre o trabalhador. E essa certeza lhe dava uma satisfação obscura. A notícia do acidente se espalhou pela empresa como um incêndio, com rumores e especulações correndo pelos corredores. Os colegas de trabalho de Miguel, ainda em choque, não conseguiam acreditar que algo tão terrível tivesse acontecido com ele. Miguel, o homem que sempre fora um exemplo de dedicação e resiliência, agora estava lutando pela vida. Naquele exato momento, Elisa estava no lado oposto do edifício, limpando as janelas de uma das salas de reunião no andar executivo. A sala estava vazia, e Elisa, absorta em seu trabalho, não percebeu o alvoroço que tomava conta dos corredores do prédio. Seus pensamentos estavam longe, preocupados com as contas que pareciam nunca ter fim e com a crescente tensão em casa. Ela limpava meticulosamente cada centímetro do vidro, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Foi apenas quando terminou o serviço naquela sala e voltou ao corredor que percebeu o clima de urgência. Viu alguns colegas sussurrando entre si, seus rostos pálidos e preocupados. Um dos supervisores correu até ela, ofegante. "Elisa, onde você estava? Tentamos te achar. Miguel sofreu um acidente sério no almoxarifado." As palavras pareceram ecoar em sua mente, mas Elisa mal conseguia processá-las. Ela tentou perguntar mais detalhes, mas a resposta que obteve foi ainda mais desesperadora. "Eles já o levaram para o hospital. Tentamos encontrá-la para que fosse junto, mas não conseguimos a tempo." O choque e a culpa por não estar lá quando Miguel mais precisava a atingiram em cheio. Sem pensar duas vezes, ela largou tudo e correu para fora do prédio, tomando o primeiro táxi que encontrou para o hospital. O trajeto parecia interminável, cada segundo aumentando a angústia em seu peito. Quando finalmente chegou ao hospital,
Elisa correu pelos corredores, procurando desesperadamente pela sala de emergência. Ao entrar, viu Miguel acordado, ainda deitado na maca. Ele estava pálido, os olhos ligeiramente abertos e confusos, mas consciente. Elisa sentiu uma onda de alívio ao perceber que ele estava vivo, mas esse sentimento foi rapidamente substituído pela preocupação ao ver o estado dele. Miguel. Ela sussurrou, pegando a mão dele, sua voz cheia de emoções que ela mal podia controlar. Ele virou a cabeça devagar, os olhos focando nela com dificuldade, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Elisa, o que aconteceu? Ele murmurou, sua voz fraca. Antes que ela pudesse responder, o médico entrou na sala, o mesmo homem de meia-idade com uma expressão séria que ela havia visto anteriormente. Ele fez um gesto para que ela o acompanhasse para conversar em particular. Senhora Rodrigues, eu sei que este é um momento difícil, mas preciso explicar a situação de seu marido. Começou o médico com um tom profissional, mas também compassivo. Miguel sofreu uma lesão na medula espinhal devido ao impacto das caixas que caíram sobre ele. A boa notícia é que ele está estável agora e, apesar da confusão inicial, já está consciente. Elisa sentiu um breve alívio, mas sabia que as notícias difíceis ainda estavam por vir. O médico continuou. A lesão na medula é séria, mas é uma lesão incompleta, o que significa que há uma chance de recuperação. Miguel precisará de uma cadeira de rodas, pois está conseguindo movimentar apenas os dedos dos pés, o que impede que ele consiga andar. No entanto, com medicamentos adequados e fisioterapia intensiva, há uma boa possibilidade de que ele recupere parte da mobilidade e talvez volte a andar. Ela apertou a mão de Miguel, tentando absorver essa nova esperança, mas o médico logo trouxe uma sombra para essa luz. O único problema, senhora Rodrigues, é que esses tratamentos são caros. Ele disse com cuidado, sabendo o peso que essas palavras teriam. Embora parte do tratamento possa ser realizada de forma gratuita, há limitações. Os medicamentos necessários não são todos disponibilizados gratuitamente, e as fisioterapias intensivas que Miguel precisa devem ser feitas com uma frequência que o serviço público, devido à alta demanda, provavelmente não conseguirá atender. Para garantir uma melhor chance de recuperação, seria mais eficiente realizar o tratamento de forma particular, o que exigirá um investimento financeiro significativo. Elisa sentiu o peso da situação se abater sobre ela. A alegria de saber que havia esperança se misturou ao medo de como poderiam arcar com os custos de um tratamento tão caro. Mas ela não deixou a angústia transparecer. Naquele momento, tudo o que importava era estar ao lado de Miguel e apoiar a recuperação dele. Nós vamos dar um jeito, Miguel. Vamos conseguir isso juntos. Ela sussurrou, tentando passar força para ele, enquanto ela mesma lutava contra o desespero. Enquanto isso, na empresa, a administração estava em um frenesi. O acidente de Miguel não era apenas uma tragédia pessoal, mas também uma possível crise de relações públicas e uma questão legal delicada. Uma investigação foi imediatamente iniciada para apurar as causas do incidente. Miguel foi afastado do trabalho, mas de forma remunerada, até que a situação fosse completamente esclarecida. Ricardo, como chefe do almoxarifado, foi convocado para depor no primeiro dia da investigação. Ele desempenhou seu papel com perfeição, apresentando-se como um líder preocupado e dedicado. Durante a reunião com os investigadores da empresa, Ricardo limpou a garganta, parecendo desconfortável. Bem, eu não queria mencionar isso, mas acho que é importante para a investigação. Ele começou fingindo relutância. Alguns dias antes do acidente, eu acidentalmente ouvi uma conversa entre Miguel e sua esposa. Eles estavam discutindo sobre problemas financeiros e, bem, Miguel mencionou algo sobre um plano para conseguir dinheiro de um seguro. Os investigadores trocaram olhares preocupados, fazendo anotações furiosamente. As palavras de Ricardo plantaram a semente da suspeita, algo que ele havia planejado meticulosamente. Ricardo continuou, sua voz baixa e conspiratória. Na hora não dei muita importância, mas agora, depois do que aconteceu, não posso deixar de pensar se há alguma conexão. A insinuação de Ricardo foi recebida com seriedade pelos investigadores, que começaram a considerar a possibilidade de que o acidente pudesse ter sido um ato premeditado por Miguel, desesperado por dinheiro.
O plano de Ricardo estava funcionando perfeitamente. Mais tarde naquele dia, Ricardo chamou Carlos, um de seus subordinados, para uma conversa privada em seu escritório. Carlos era um funcionário ambicioso, sempre à procura de uma oportunidade de subir na hierarquia da empresa. Carlos, você tem sido um funcionário exemplar. Ricardo começou, seu tom amigável, mas calculista. Estou pensando em recomendar você para uma promoção. O cargo de supervisor do turno da noite está vago. Os olhos de Carlos se arregalaram com a perspectiva. Sério? Isso seria incrível, senhor. Ricardo sorriu, inclinando-se para a frente. Sim, mas antes disso preciso de sua ajuda com algo delicado. É sobre o acidente do Miguel. Carlos franziu a testa confuso. O que quer dizer? Veja bem, temos razões para acreditar que o acidente pode não ter sido acidental. Ricardo explicou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Se você pudesse confirmar ter visto Miguel mexendo nos parafusos da prateleira antes do incidente, isso nos ajudaria muito a esclarecer a situação. Carlos hesitou, claramente desconfortável. Mas eu não vi nada disso, senhor. Ricardo levantou uma sobrancelha, sua voz se tornando mais firme. Não viu? Pense bem, Carlos. Lembre-se daquele dia. Você não o viu perto das prateleiras, agindo de forma suspeita. Talvez ele tenha saído rapidamente quando notou sua presença. O silêncio pairou no ar por alguns momentos tensos. Carlos evitou o olhar de Ricardo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele desviou o olhar para a porta, como se buscasse uma saída, uma fuga daquela situação. Mas, finalmente, seus olhos voltaram para Ricardo, que o observava com expectativa. Sua ambição lutava contra sua consciência. Ele sabia que Ricardo era um homem poderoso na empresa, e recusar aquele pedido poderia significar o fim de qualquer chance de promoção. Bom, eu acho que posso ter visto algo assim. Carlos murmurou finalmente, a culpa evidente em sua voz. Ricardo sorriu, satisfeito. Ótimo. Tenho certeza de que sua memória ficará mais clara quando falar com os investigadores. E não se preocupe, aquela promoção está praticamente garantida. Com a suposta confissão de Carlos em mãos, Ricardo sabia que seu plano estava se solidificando. Carlos seria a peça final para transformar a insinuação em uma narrativa convincente. Enquanto Carlos saía do escritório, Ricardo se recostou em sua cadeira, satisfeito. Sua tese sobre o acidente premeditado de Miguel estava ganhando força. E em breve ele teria não apenas as suspeitas, mas também um testemunho para apoiá-la. A investigação prosseguiu. Os investigadores, agora com um testemunho que confirmava a suspeita de que Miguel poderia ter manipulado os parafusos, começaram a inclinar-se para a tese de um acidente premeditado, cada vez mais voltada para a possibilidade de Miguel ter causado o próprio acidente. Para Elisa, os dias seguintes ao acidente foram um turbilhão de dor e desespero. Ela passava horas no hospital, segurando a mão do marido, rezando para que ele voltasse a andar e, de alguma forma, tudo isso não passasse de um pesadelo terrível. Mas cada dia trazia novas provas de que a realidade era muito pior. Enquanto isso, Ricardo continuava a observar tudo à distância, saboreando cada momento da destruição que havia causado. Para ele, a ruína de Miguel e o sofrimento de Elisa eram apenas o começo. Ele sabia que o jogo estava apenas começando, e ele tinha todas as cartas nas mãos. Enquanto Miguel se recuperava lentamente, agora confinado em uma cadeira de rodas, a investigação da empresa avançava com rapidez. Os investigadores, obcecados pela teoria do acidente premeditado, reviraram cada detalhe da vida do casal em busca de mais evidências que corroborassem a versão apresentada por Ricardo e confirmada por Carlos. Durante uma inspeção minuciosa nos pertences de Miguel no almoxarifado, os investigadores encontraram uma chave de fenda dentro de seu armário pessoal. A ferramenta, aparentemente comum, ganhou um significado sinistro no contexto da investigação. Os investigadores rapidamente concluíram que aquela poderia ser a ferramenta usada para afrouxar os parafusos da prateleira, corroborando a teoria de que Miguel havia planejado o acidente. Não parando por aí, os investigadores começaram a examinar a vida financeira do casal. O quadro que descobriram era preocupante. Dívidas acumuladas, contas atrasadas e uma situação econômica que parecia cada vez mais insustentável.
As dificuldades financeiras batiam perfeitamente com o depoimento de Ricardo, que mencionou ter ouvido Miguel falar sobre conseguir dinheiro de um seguro. Com todas essas evidências combinadas, os investigadores chegaram à conclusão devastadora. O acidente fora planejado por Miguel para que ele pudesse receber uma indenização da empresa e resolver seus problemas financeiros. A decisão foi dura e rápida. Miguel seria demitido por justa causa, sem direito ao seguro nem à indenização. Como se isso não fosse suficiente, ele ainda teria que pagar pelos produtos danificados na queda das caixas. A notícia da demissão chegou por meio de um ofício, enquanto Miguel estava sentado em sua cadeira de rodas, na sala do pequeno apartamento que ele e Elisa chamavam de lar. Absorvido em pensamentos sombrios, ele tentava imaginar um futuro para si e para sua esposa, em meio ao caos que se abatera sobre suas vidas. Elisa estava na cozinha, tentando manter alguma aparência de normalidade, mas seus movimentos eram automáticos, mecânicos, enquanto sua mente girava em torno do desastre que haviam se tornado seus dias. Ela ouviu o som da campainha e foi atender. Um carteiro estava à porta, segurando uma correspondência oficial. Ao ver o símbolo da empresa no topo, seu coração afundou. Sabia que aquilo não trazia boas notícias. Com as mãos trêmulas, ela entregou o envelope a Miguel, que o abriu em silêncio. Elisa, sentindo a tensão no ar, solicitou que ele lesse a carta em voz alta. Miguel assentiu, tentando manter a calma, e começou a ler as palavras formais e impessoais que determinavam seu destino. Sua voz, inicialmente firme, começou a vacilar à medida que ele avançava na leitura. Miguel Rodrigues. Após a conclusão da investigação sobre o acidente ocorrido em 15 de agosto, informamos que foi constatado que o incidente foi premeditado, com a intenção de obtenção fraudulenta de seguro. Miguel parou por um momento, sentindo um nó se formar em sua garganta. O peso das palavras caiu sobre eles como um golpe, e por um instante ele não conseguia acreditar no que estava lendo. A injustiça da acusação o deixou sem ar, mas ele sabia que precisava continuar. Respirando fundo, ele continuou a leitura. Diante das evidências apresentadas, a empresa decidiu por sua demissão por justa causa, sem direito ao seguro ou à indenização correspondente. Adicionalmente, você será responsabilizado pelos custos dos produtos danificados durante o acidente. Caso discorde desta decisão, ou das conclusões da perícia, poderá recorrer a tribunais competentes, solicitando uma nova apuração pericial. Miguel mal podia acreditar no que estava lendo. Suas mãos apertaram o papel com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. A injustiça da situação, o peso das acusações e a terrível realidade de que ele e Elisa estavam agora completamente desamparados o atingiram com força total. Elisa, você ouviu isso? Sua voz saiu em um sussurro. Eles estão me acusando de ter feito isso de propósito? Estão dizendo que eu planejei o acidente, que eu afrouxei os parafusos. Elisa pegou o ofício das mãos dele, lendo rapidamente, e sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sua respiração ficou curta, e o pânico se misturou ao desespero. Como poderiam acusar Miguel de algo tão terrível? Como poderiam tirar tudo deles assim, sem ao menos dar uma chance de se defender? Eles não podem fazer isso. Elisa murmurou, quase para si mesma. Vamos precisar de ajuda, Miguel. Precisamos de um advogado. Mas Miguel balançou a cabeça, o olhar vazio. E com que dinheiro, Elisa? Nós não temos nada, nem mesmo o suficiente para pagar as contas deste mês. Como vamos contratar um advogado? A realidade de sua situação caiu sobre eles como um manto de escuridão. Não havia saída aparente, não havia esperança à vista. Tudo o que haviam construído, todos os sonhos que tinham para o futuro, foram destruídos em um instante por uma mentira cruel e calculada. Miguel não apenas perdera sua mobilidade, mas também sua dignidade e sua capacidade de sustentar sua família. Elisa sentou-se ao lado dele, tentando encontrar alguma força para enfrentarem aquilo juntos. Mas tudo parecia desmoronar. As palavras do médico voltaram à mente dela. Os tratamentos eram caros, e sem a indenização ou o seguro, como poderiam arcar com eles? A incerteza sobre o futuro era esmagadora, e pela primeira vez, Elisa não sabia o que fazer. O desespero que sentia era avassalador,
E ela sabia que Miguel estava à beira de perder toda a esperança. O silêncio entre eles era pesado, cheio de tristeza e desespero. Sabiam que precisariam lutar, mas naquele momento, tudo o que podiam fazer era se segurar um ao outro, tentando encontrar forças onde parecia não haver mais nenhuma. Elisa, de onde eles tiraram essa ideia? Miguel finalmente murmurou, sua voz carregada de incredulidade. Por que eles acham que eu planejei o acidente? Como poderiam concluir algo tão absurdo? Elisa balançou a cabeça, também sem respostas. Não faz sentido, Miguel. Você nunca faria algo assim. Sua voz falhou, e ela apertou a mão dele, tentando transmitir uma força que ela mesma não sentia. Como eles chegaram a essa conclusão? Deve haver alguma coisa que não sabemos. Miguel suspirou profundamente, sentindo o peso das acusações falsas sobre seus ombros. A sensação de impotência era avassaladora. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia compreender o que poderia ter levado a empresa a acreditar que ele, um homem que sempre trabalhou honestamente, pudesse ter feito algo tão desesperado. O que vamos fazer agora? Ele perguntou com a voz embargada. A incerteza do futuro e o peso das dívidas o sufocavam. Sem seguro, sem indenização, e agora com a ameaça de ter que pagar pelos produtos danificados, tudo parecia desmoronar ao redor deles. Os tratamentos recomendados pelo médico, incluindo fisioterapia intensiva, eram uma necessidade evidente, mas completamente fora do alcance financeiro deles. A realidade de sua situação era cruel. Sem o dinheiro necessário para pagar pelo tratamento, Miguel estava condenado a viver com a possibilidade de nunca mais voltar a andar. Determinada, Elisa decidiu que não poderia deixar as coisas como estavam. Ela precisava de respostas. Sabia que não tinha os recursos financeiros para contratar um advogado caro, mas ainda assim, precisava fazer algo. Precisava entender como essa narrativa distorcida havia se formado. Miguel, eu vou descobrir o que realmente aconteceu. Ela disse, a voz firme, enquanto ele se acomodava na cadeira de rodas. Eu não vou descansar até descobrir quem está por trás disso. Miguel olhou para ela com gratidão e tristeza. Ele queria acreditar que algo poderia ser feito, mas o peso das evidências contra ele parecia insuperável. Mesmo assim, ver a determinação nos olhos de Elisa lhe deu um pequeno vislumbre de esperança. Elisa retornou ao trabalho com uma sensação de inquietação. O edifício, que antes era apenas um lugar onde ganhava a vida, agora parecia hostil, cheio de sussurros e olhares furtivos que pareciam segui-la por onde passava. Ela tentava se concentrar em sua tarefa de limpar as janelas dos andares superiores, mas sua mente estava em outro lugar, atormentada pelas recentes acusações contra Miguel. Durante uma pausa, ela encontrou Mariana, uma colega de trabalho que sempre fora amigável com ela. As duas mulheres se conheciam há anos, e embora nunca tivessem sido muito próximas, havia uma confiança mútua e um respeito silencioso entre elas. Elisa decidiu que não podia continuar sem tentar entender melhor o que estava acontecendo. Ela se aproximou de Mariana, enquanto ambas lavavam os panos na pequena área de serviço. Mariana, preciso te perguntar uma coisa. Elisa começou, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Você ouviu alguma coisa sobre a investigação do acidente do Miguel? Mariana hesitou, olhando para os lados como se quisesse garantir que ninguém mais estivesse ouvindo. Elisa, você sabe que não gosto de fofocas, mas... Ela começou, mas a expressão preocupada de Elisa a fez parar. Eu ouvi algumas coisas. Tem muita gente comentando por aí. Elisa prendeu a respiração. O que você ouviu? Mariana olhou para ela com uma mistura de pena e hesitação. Ouvi dizer que alguém depôs na investigação dizendo que ouviu vocês dois falando sobre dívidas. Que vocês estavam discutindo como seria possível conseguir um dinheiro de um seguro. Elisa ficou paralisada. A acusação era absurda, mas fazia sentido, considerando o resultado da investigação. Isso é mentira, Mariana. Nunca falamos sobre isso. Sua voz estava cheia de indignação, mas também de medo. Se alguém estava espalhando essas mentiras, quem mais poderia acreditar nelas? Mariana assentiu, compreensiva, mas com uma expressão preocupada. Eu sei, Elisa, mas há mais uma coisa. Também ouvi que alguém disse ter visto o Miguel mexendo nos parafusos da prateleira, que ele estava desparafusando algo, e depois disfarçou quando notou que tinha sido visto. A revelação atingiu Elisa como um golpe físico.
Ela teve que se apoiar na pia para não perder o equilíbrio. Mas quem falou isso? A pergunta saiu quase sem fôlego, cheia de desespero. Ela precisava saber quem estava espalhando essas mentiras terríveis, quem estava tentando destruir sua família. Mariana balançou a cabeça, a expressão ainda mais sombria. Eu não sei quem exatamente, mas parece que foi alguém que trabalha diretamente com ele. Não consegui descobrir mais do que isso. Mas esse boato está se espalhando rápido. Elisa sentiu um aperto no peito. Cada palavra de Mariana parecia pesar mais sobre seus ombros. E a angústia aumentava a cada revelação. Ela agradeceu a colega com um aceno de cabeça, incapaz de encontrar mais palavras naquele momento. Sabia que precisava manter a calma e pensar com clareza, mas a sensação de estar sendo sufocada por uma injustiça tão grande era quase insuportável. Ela precisava de um momento para processar tudo o que havia acabado de ouvir. Mais tarde, naquele mesmo dia, Elisa estava sozinha, limpando uma das salas de reunião vazias no andar executivo. Sua mente estava agitada, tentando processar todas as informações que Mariana havia compartilhado. Cada detalhe, cada pedaço da história, começava a se encaixar, revelando uma imagem terrível da armadilha em que ela e Miguel haviam caído. Foi então que ela ouviu um som atrás de si. Antes que pudesse reagir, sentiu uma presença próxima. Ao se virar, deu de cara com Ricardo. O susto foi imediato, seu coração disparou, e ela quase deixou o balde de limpeza cair no chão. Ricardo, o que está fazendo aqui? Elisa tentou manter a voz firme, mas a presença dele, tão próxima, fez seu corpo inteiro ficar tenso. Ela deu um passo para trás, instintivamente querendo se afastar. Ricardo sorriu, um sorriso frio que não alcançou os olhos. Elisa, minha querida, não precisa ficar tão nervosa. Ele deu mais um passo na direção dela, bloqueando a única saída da sala. Eu só queria ver como você está se saindo, depois de tudo o que aconteceu. Elisa sentiu o pânico crescer dentro dela. Ela precisava sair dali, mas a postura de Ricardo deixava claro que ele não pretendia deixá-la passar tão facilmente. Tentou dar a volta para escapar, mas ele colocou uma mão no batente da porta, bloqueando sua passagem. Acho que você deve estar satisfeita agora, com seu maridinho aleijado. Ricardo a provocou, o tom da voz carregado de veneno. As palavras dele foram como um soco no estômago. Elisa congelou. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Como um relâmpago, a verdade caiu sobre ela. Toda aquela situação, os boatos, as falsas acusações, o testemunho contra Miguel, só poderia ser uma armação de Ricardo. Ele sempre teve uma obsessão doentia por ela, e agora estava tentando destruir sua vida porque ela o rejeitou. Foi você. Elisa sussurrou, a voz cheia de horror e raiva. Você armou tudo isso. Ricardo deu um riso baixo sem tirar os olhos dela. E o que você vai fazer a respeito? Ele perguntou, o tom desafiador. Vai me denunciar? Elisa deu um passo para trás, a respiração acelerada. Sim, eu vou. Ela disse, tentando manter a voz firme. Vou contar a todos o que você fez. Vou te denunciar. Ricardo estreitou os olhos, a ameaça clara em seu tom. E você acha que alguém vai acreditar em você? Ele se inclinou um pouco mais perto, o cheiro do seu perfume amadeirado fazendo o estômago dela revirar. Você não tem provas, Elisa. É melhor não se arriscar, senão você também vai acabar na rua. Elisa tentou manter a compostura, mas as palavras dele a atingiram profundamente. Ela sabia que ele estava certo, não tinha provas, e sua palavra contra a dele não valeria nada. O poder e a influência de Ricardo na empresa eram grandes, e ela estava em uma posição vulnerável. Ricardo se afastou, dando um último olhar de desprezo para Elisa. Antes de sair pela porta, ele se virou e lançou sua última provocação. Espero que faça bom proveito do seu maridinho aleijado. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Elisa enquanto ela ficava sozinha na sala. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, e ela desabou em um choro silencioso, cheia de frustração e desespero. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas naquele momento, tudo parecia impossível. Ainda abalada, Elisa encontrou-se novamente com Mariana, desta vez no refeitório vazio. Ela precisava desabafar, precisava de algum apoio. Ao ver o estado de Elisa,
Mariana imediatamente percebeu que algo estava muito errado. Elisa, o que aconteceu? Mariana perguntou, a voz cheia de preocupação. Elisa sentou-se à mesa, as mãos trêmulas, enquanto tentava conter as lágrimas. Ela contou tudo. O encontro com Ricardo, as ameaças, a confirmação de que ele estava por trás de tudo. Ele disse que não tenho provas, Mariana, e que se eu tentar fazer alguma coisa, vou acabar na rua. Elisa soluçou, sentindo-se completamente derrotada. Eu não sei o que fazer. Mariana, percebendo o desespero da amiga, colocou a mão sobre a dela, tentando oferecer algum conforto. Com sinceridade, ela pediu a Elisa que se acalmasse, garantindo que acreditava em sua versão dos fatos. Mariana sugeriu que elas precisavam agir com cautela, sem impulsividade. Ela prometeu ajudar, dizendo que talvez pudessem encontrar uma maneira de expor Ricardo, sem colocar Elisa em perigo. Elisa assentiu, embora não se sentisse nem um pouco melhor. A perspectiva de ter que lutar contra Ricardo, um homem tão poderoso, a aterrorizava. Mas ela sabia que não podia desistir. Miguel precisava dela. E ela não podia deixar que Ricardo saísse impune. Nos dias que se seguiram, Elisa continuou comparecendo ao trabalho, mantendo um perfil discreto, mas com a determinação firme de que, de uma forma ou de outra, ela encontraria uma maneira de fazer justiça. A vida de Miguel e Elisa havia se tornado uma sucessão de dificuldades e privações. A falta de tratamento adequado estava agravando a condição de Miguel, que se via cada vez mais confinado à cadeira de rodas, impotente para mudar sua situação. Miguel passava seus dias sentado perto da janela, observando o mundo lá fora continuar a girar, enquanto ele permanecia preso em um corpo que não respondia mais como antes. A raiva e a sensação de injustiça o consumiam. Elisa, percebendo o estado de espírito do marido, decidiu que não podia mais manter o que havia descoberto em segredo. Numa noite, depois do jantar frugal que conseguiu preparar com o pouco que tinham, ela se sentou ao lado de Miguel e segurou sua mão. Miguel, preciso te contar uma coisa. Ela começou, a voz cheia de hesitação. Eu descobri algo sobre o acidente. Algo que irá te deixar muito abalado. Miguel virou o rosto para ela, seus olhos cheios de uma mistura de dor e curiosidade. O que foi, Elisa? O que você descobriu? Elisa respirou fundo, tentando encontrar a coragem necessária para dizer a verdade. Eu descobri que tudo foi uma armação do Ricardo. Ela sentiu a mão de Miguel tremer levemente na dela, e continuou. Ele fez isso para se vingar, porque dias antes do acidente ele tentou me beijar à força, e eu o rejeitei. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Miguel piscou algumas vezes, tentando processar o que Elisa havia acabado de dizer. Ele soltou a mão dela lentamente, como se precisasse de espaço para assimilar o impacto daquelas palavras. Uma onda de ira começou a tomar conta dele, crescendo até se transformar em uma raiva profunda. Aquele desgraçado. Miguel murmurou, sua voz carregada de raiva. Elisa assentiu, com os olhos marejados. Sinto muito, Miguel. Eu me sinto culpada por tudo isso. Talvez se eu não tivesse... Miguel a interrompeu, a raiva em sua voz agora direcionada a si mesmo tanto quanto a Ricardo. Não, Elisa. A culpa não é sua. Ele bateu com a mão na cadeira de rodas, a frustração transbordando. A culpa é daquele miserável. E agora estou preso aqui sem poder fazer nada para me vingar. Miguel se sentia um prisioneiro de seu próprio corpo. A raiva o sufocava, mas a impotência de sua condição o paralisava. Ele queria fazer algo, qualquer coisa para revidar, mas cada vez que tentava pensar em um plano, se deparava com a mesma realidade brutal. Sua falta de locomoção e a situação financeira debilitada o deixavam sem opções. Elisa, vendo o estado em que Miguel se encontrava, tentava consolá-lo, mas a culpa que sentia a estava devorando por dentro. Ela sabia que, de alguma forma, tudo isso estava relacionado com o assédio que sofreu de Ricardo. Se ela tivesse agido de outra maneira, talvez, pensava ela, Miguel ainda estaria de pé. As dívidas continuavam a se acumular, e com o tempo, as privações começaram a se tornar parte da rotina diária. O pouco dinheiro que tinham mal dava para cobrir as despesas essenciais, e os medicamentos de Miguel começaram a faltar. Ele sabia que precisava deles para aliviar a dor e evitar complicações maiores,
mas era forçado a racionar, tomando apenas o mínimo possível para aguentar o dia. Elisa tentou buscar ajuda, explorando meios gratuitos para contratar um advogado que pudesse defendê-los. Mas em cada lugar que procurava, a resposta era a mesma. Não havia vagas para atendimento antes de 4 meses. O sistema estava sobrecarregado, e a espera parecia uma eternidade para alguém na situação de Miguel. Com o passar das semanas, a situação ficou cada vez mais crítica. Eles passaram a viver com o básico. O café da manhã foi a primeira refeição a ser cortada, pois não havia dinheiro para comprar mantimentos suficientes. Elisa, que ainda trabalhava na empresa, aproveitava a refeição oferecida para os funcionários e frequentemente pegava os restos dos alimentos que sobravam para levar para casa. Era uma situação desoladora, mas era o único jeito de garantir que teriam algo para comer. Elisa sentia-se sufocada. Trabalhar naquele lugar, sabendo que o acidente de Miguel foi causado por vingança, era uma tortura diária. Ver Ricardo todos os dias, com aquele sorriso cínico, era como uma faca sendo retorcida em seu coração. E a cada dia que passava, ela se sentia mais exausta, mais desesperada. Miguel, por sua vez, mergulhava cada vez mais em uma espiral de tristeza e amargura. Sentia-se incapaz, uma sombra do homem que era antes. O peso de não poder sustentar sua família, de não poder se defender ou proteger Elisa, o consumia. Ele se isolava cada vez mais, e a raiva que sentia por Ricardo se misturava com a raiva que sentia por si mesmo. A situação financeira do casal estava ficando insustentável. Com as dívidas se acumulando e a necessidade urgente de tratamento para Miguel, Elisa sabia que precisava encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro. Determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, ela começou a aceitar qualquer tipo de trabalho extra que surgisse. Sua rotina tornou-se extenuante. De dia, ela limpava os corredores e salas da empresa, tentando evitar os olhares de Ricardo. À noite, ela corria para um dos hotéis do centro, onde fazia bicos como camareira, arrumando quartos e trocando roupas de cama. Quando surgiam oportunidades, ela trabalhava como garçonete em eventos, servindo bebidas e limpando mesas. O cansaço era imenso, mas Elisa estava decidida. Cada centavo que ela ganhava era cuidadosamente guardado para pagar os medicamentos de Miguel e, eventualmente, financiar um advogado que pudesse ajudá-los a enfrentar a injustiça que sofreram. Sua saúde física e mental estava se deteriorando, mas ela não tinha escolha. A responsabilidade por Miguel e pela casa recaía totalmente sobre seus ombros. Certo dia, enquanto limpava uma sala na empresa, Elisa desabafou com Mariana, a única pessoa em quem ainda confiava ali. Eu não sei mais o que fazer, Mariana, disse Elisa, a voz cansada. Tô aceitando qualquer trabalho que aparece, mas ainda é tão pouco. Mal dá para os remédios do Miguel. Às vezes penso que não vamos conseguir sair dessa. Mariana ouviu em silêncio, querendo confortar a amiga, mas sem saber como. Você está fazendo o que pode, Elisa, mas sei que não é fácil. Mariana respondeu com um tom solidário. Só tente não se sobrecarregar tanto. Se precisar de ajuda, vou estar aqui. Elisa assentiu, mas a realidade era que Mariana, apesar de bem intencionada, não podia fazer muito para mudar a situação. Elisa estava sozinha em sua luta, e isso a tornava ainda mais vulnerável. Ricardo, sempre atento a tudo o que acontecia, ouviu parte da conversa de Elisa com Mariana. Ele esperou pacientemente até que Elisa estivesse sozinha. Quando teve certeza de que ninguém mais estava por perto, ele se aproximou, encostando-se à porta, bloqueando a saída. Elisa. Ricardo começou, com aquele sorriso que ela aprendeu a temer. Elisa se virou rapidamente, tentando esconder a irritação que sentia sempre que ele estava por perto. O que você quer, Ricardo? Ela perguntou, a voz soando mais cansada do que desafiadora. Ricardo deu alguns passos na direção dela, assumindo um tom de voz mais baixo, quase conspiratório. Ouvi sua conversa com Mariana sobre as dificuldades financeiras. Ele começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sabe, minha linda, metade desses problemas poderiam ser resolvidos se você fosse um pouco mais, bem, como posso dizer, mais amável comigo. Elisa arregalou os olhos, surpresa com a ousadia de Ricardo. O que você está insinuando? Ela perguntou, embora o pavor já estivesse se formando em sua mente.
Ricardo, vendo que tinha a atenção dela, continuou, sua voz se tornando cada vez mais sedutora e ameaçadora ao mesmo tempo. Pense nisso, Elisa. Você é a chave para ajudar Miguel a voltar a andar. Se você estivesse disposta a fazer algo por mim, eu poderia ajudá-la. Elisa sentiu uma onda de náusea. Você é nojento, Ricardo. Ela sussurrou, tentando afastar as imagens repugnantes que vinham à sua mente. Ricardo ignorou a repulsa dela e continuou imperturbável. Você seria muito mais feliz, Elisa. Ele disse, dando mais um passo à frente, encurralando-a. Eu poderia te dar um cargo melhor aqui na empresa. E, é claro, pagar bem. Você só precisaria ficar comigo, sempre que eu desejasse. Elisa estava em choque, sem palavras. Como ele podia ser tão ridículo? Ele realmente achava que ela estava à venda? Que ela aceitaria trocar sua dignidade por dinheiro? 1000 pensamentos passaram por sua mente ao ouvir essa sugestão, cada um mais revoltante que o outro. Ricardo, vendo o impacto de suas palavras, sorriu novamente. Vou te dar um tempo para pensar. Ele disse, recuando lentamente. Me procure quando estiver pronta para aceitar. E se é que me entende, venha preparada, sem as roupas de baixo. A provocação final foi como uma facada no coração de Elisa. Ele saiu da sala, deixando Elisa sozinha, em estado de choque. Ela ficou parada ali por vários minutos, o som das palavras dele ecoando em sua mente. Sua repulsa era avassaladora, mas a dúvida também começou a se insinuar em sua mente. O que aconteceria se ela cedesse? Seria realmente capaz de vender sua alma e sua dignidade para ajudar Miguel? As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, enquanto ela lutava contra o desespero crescente. A pressão para salvar seu marido estava a ponto de quebrá-la, e a proposta indecente de Ricardo a colocava em uma encruzilhada moral que ela nunca imaginou enfrentar. Enquanto isso, o peso das circunstâncias parecia aumentar a cada dia. A tensão na vida de Elisa e Miguel continuava a crescer, alimentada pela constante falta de recursos e pela deterioração da saúde de Miguel. Cada dia que passava sem o tratamento adequado parecia trazer novas complicações. Elisa observava seu marido, outrora forte e ativo, agora cada vez mais debilitado e amargurado. Certa noite, enquanto se preparavam para dormir, Miguel começou a reclamar de um formigamento intenso nas pernas. Elisa, tentando acalmá-lo, sugeriu que poderia ser algo passageiro. No entanto, ao observar a expressão de desconforto no rosto dele, uma preocupação silenciosa se instalou em seu coração, temendo que algo mais grave poderia estar acontecendo. Na manhã seguinte, o formigamento havia se intensificado, misturado com uma dor intensa. Preocupada, Elisa decidiu levá-lo ao médico com urgência, usando o pouco dinheiro que haviam reservado para comprar alimentos. No hospital, após examiná-lo, o médico trouxe uma notícia devastadora. Senhor Rodrigues. O médico começou com uma expressão séria. O formigamento que você está sentindo é um sinal de má circulação nas pernas. Isso provavelmente está acontecendo porque você não está realizando a fisioterapia e os tratamentos adequados para sua condição. Se não começar o tratamento imediatamente, você corre o risco de desenvolver úlceras, infecções e, no pior dos casos, perder as pernas. Miguel e Elisa sentiram o chão desaparecer sob seus pés. As palavras do médico ecoavam em suas mentes como uma sentença de morte. Elisa sabia que eles não tinham dinheiro para pagar o tratamento que Miguel precisava. A perspectiva de ele perder as pernas seria o golpe final em um homem já destruído pelo destino. No caminho de volta para casa, Elisa não conseguia conter as lágrimas. Miguel, sentado ao seu lado, tentava ser forte, mas o medo estava estampado em seus olhos. Elisa, fique calma, vamos dar um jeito. Estou buscando um emprego que eu possa ficar sentado, e logo conseguirei ajudar nos custos também. Miguel disse, tentando acalmá-la, mas suas palavras soaram vazias. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Elisa ficou acordada, revivendo cada palavra que o médico havia dito. Ela sabia que precisava agir, mas as opções que ela tinha não eram as melhores. O desespero a estava consumindo, e pela primeira vez, ela começou a considerar seriamente a proposta de Ricardo. O conflito interno de Elisa era devastador. Ela sabia que ceder a Ricardo significava trair seus princípios, sua dignidade e, acima de tudo, a confiança de Miguel. Mas, por outro lado, a perspectiva de vê-lo perder as pernas
de vê-lo afundar ainda mais na dor e na impotência, era insuportável. O amor que sentia por ele a empurrava para uma decisão que até então parecia inimaginável. Era como se estivesse à beira de um abismo, sem saber como evitar a queda. Elisa passou os dias seguintes em uma luta interna constante. Tentava manter a aparência de normalidade, mas cada vez que via Miguel, cada vez que pensava no que estava prestes a fazer, sentia-se sufocada pela culpa e pela vergonha. No entanto, a voz insidiosa em sua mente continuava a repetir: Você pode salvá-lo. Você pode dar a ele uma chance. Finalmente, após dias de agonia, Elisa tomou sua decisão. A dor de ver seu marido definhar era maior do que qualquer outra coisa. Ela sabia que, ao ceder a Ricardo, estava sacrificando sua própria dignidade, mas fazia pelo bem de Miguel, por amor, por desespero. Elisa se preparou para o dia que mudaria tudo. Naquela manhã, ela se vestiu com simplicidade, mas com um cuidado que revelava a gravidade da situação. Escolheu uma roupa que fosse fácil de remover, mas que ainda assim preservasse um pouco de sua dignidade. O peso da decisão era visível em seus olhos, que refletiam uma mistura de vergonha e medo. No final do expediente, quando todos já haviam deixado a empresa, Elisa se dirigiu ao escritório de Ricardo. Cada passo que dava parecia uma condenação. Cada batida de seu coração, um lembrete do que estava prestes a fazer. Ao chegar à porta, ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas, e bateu levemente. Ricardo abriu a porta com um sorriso que fez o estômago de Elisa revirar. Ele sabia por que ela estava ali, e o poder que sentia era intoxicante. Elisa, ele disse, o tom de sua voz revelando a satisfação de quem sabia que havia vencido. Elisa entrou, tentando manter a cabeça erguida, mas por dentro sentia-se despedaçada. Estou aqui, Ricardo. Ela disse, a voz firme, apesar da angústia. Mas quero que você cumpra sua promessa. Ricardo assentiu, o sorriso nunca deixando seu rosto. Eu sabia que você viria, Elisa. Ele trancou a porta atrás dela e se aproximou, sem pressa, saboreando cada momento. Relaxe. Eu vou cuidar de tudo, não se preocupe. Mas primeiro me mostre o que você sabe fazer. Elisa sentiu o mundo girar. A realidade de sua decisão estava se manifestando, e a repulsa por Ricardo crescia a cada segundo. Mas ela sabia que não podia voltar atrás. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se lembrar de por que estava fazendo isso. E com uma força que ela não sabia que possuía, começou a remover as peças de sua roupa, uma a uma, até que se encontrou vulnerável diante dele. Ricardo a observava, os olhos brilhando com uma satisfação perversa. Ele havia vencido, e Elisa sabia que a vitória dele seria o começo de sua própria descida ao inferno. Mas ao menos, Miguel teria uma chance. Venha, Elisa, Ricardo murmurou, estendendo a mão para ela. Elisa deu o primeiro passo, sabendo que cada movimento a levava para mais longe de si mesma. E naquele momento, ela entendeu que, por amor, havia escolhido a cruz que carregaria pelo resto de sua vida. Quando Elisa saiu do escritório, o mundo parecia ter mudado para sempre. O sentimento de alívio por finalmente ter dinheiro para os medicamentos de Miguel era quase inexistente em comparação com a sensação esmagadora de vergonha e degradação que a consumia. Ela se sentia suja, vazia, como se algo dentro dela tivesse morrido. A imagem de Ricardo, seu sorriso satisfeito, o toque asqueroso de suas mãos, tudo isso se repetia em sua mente como uma tortura incessante. Elisa desejava poder apagar o que havia acontecido, mas sabia que a marca daquele momento estaria com ela para sempre. Ricardo, após o ato, havia lhe entregado um envelope com dinheiro. Elisa segurou o envelope com dedos trêmulos, sentindo o peso dele como se fosse o peso de sua própria alma. Era dinheiro sujo, fruto de uma transação que a desonrava, mas que, ao mesmo tempo, era a única esperança de tratamento para Miguel. Ela o enfiou na bolsa rapidamente, sentindo um nó na garganta que ameaçava sufocá-la. Quando finalmente chegou em casa, um pouco mais tarde do que de costume, Miguel a esperava na sala, sentado em sua cadeira de rodas. Ele parecia cansado, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la entrar. Elisa, você demorou hoje. Estava preocupado com você. Ele disse com a voz suave. Está tudo bem?
Elisa não teve coragem de olhar diretamente para ele. Sentia como se seus olhos pudessem revelar tudo, a verdade sobre o que havia feito. Sim, Miguel, só me atrasei um pouco no trabalho. Ela respondeu, tentando soar normal, mas a tensão em sua voz era perceptível até para ela mesma. Ela rapidamente inventou uma desculpa. Vou tomar um banho. Tô muito cansada. Antes que Miguel pudesse responder, ela já estava a caminho do banheiro, o coração disparado e a culpa pesada como chumbo em seu peito. No banheiro, Elisa trancou a porta e encostou-se contra ela, sentindo as lágrimas escorrerem antes mesmo de ligar o chuveiro. Quando a água quente começou a cair sobre ela, não pôde mais segurar o choro. As lágrimas vieram em torrentes, misturando-se com a água, enquanto ela tentava se lavar de um pecado que sabia que jamais poderia apagar. Elisa murmurava em meio a soluços, pedindo perdão a Deus, na esperança de que, de alguma forma, suas ações fossem compreendidas. Ela repetia para si mesma que havia feito aquilo por Miguel, na esperança de que um dia pudesse ser perdoada por esse pecado que a consumia. Mas, no fundo, Elisa sabia que, mesmo que seu sacrifício fosse justificado pela necessidade, jamais seria justificável em seu coração. Quando finalmente saiu do banho, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela evitou se olhar no espelho, pois não suportava a visão de si mesma naquele momento. O peso do que havia feito parecia dobrar seus ombros, e o esforço para manter a compostura na frente de Miguel a estava destruindo. Naquela noite, ela se deitou ao lado de Miguel, mas ficou virada para o lado oposto, sem conseguir dormir, o cheiro de Ricardo ainda em sua pele, mesmo depois de ter esfregado seu corpo até a pele doer. Ela desejava que a escuridão da noite pudesse apagar a escuridão dentro dela, mas sabia que não havia cura para aquela dor. No dia seguinte, Elisa voltou ao trabalho. Cada passo dentro daquele prédio a fazia se sentir sufocada, mas agora tinha que esconder sua dor atrás de um sorriso falso. Quando viu Ricardo, ele lhe lançou um olhar que a fez querer vomitar, mas ela manteve a compostura, ciente de que não poderia demonstrar fraqueza. Sabia que ele a observava, esperando para ver se ela fraquejaria, mas Elisa se recusava a dar a ele essa satisfação. Depois do trabalho, com o dinheiro que Ricardo lhe deu, Elisa foi até a farmácia e comprou os medicamentos que Miguel precisava desesperadamente. Ela segurou a sacola com os remédios como se fosse um tesouro, mas o peso dela parecia carregar toda a imundície do mundo. Sabia que o que estava nas suas mãos poderia salvar Miguel, mas a que custo? Ao chegar em casa, Miguel a recebeu com um sorriso, aliviado ao vê-la bem. Elisa, você conseguiu os remédios. Ele exclamou surpreso. Como conseguiu o dinheiro? Elisa forçou um sorriso, tentando não deixar transparecer o desespero que sentia por dentro. Consegui um adiantamento salarial na empresa. Ela mentiu, a culpa corroendo-a. E fui promovida, Miguel. Agora sou chefe da limpeza. Miguel sorriu, genuinamente feliz por Elisa. Ele a abraçou, embora o gesto fosse mais desajeitado do que antes do acidente. Isso é maravilhoso, Elisa. Ele disse, a voz cheia de esperança. Com essa promoção, vamos poder começar as fisioterapias? Elisa assentiu, tentando manter o sorriso. Mas o gosto amargo da mentira e do sacrifício a estava destruindo. Ela se afastou suavemente, disfarçando a necessidade de se recompor. Vou preparar algo para jantarmos. Ela disse rapidamente, virando-se antes que Miguel pudesse ver as lágrimas ameaçando escapar novamente. Enquanto preparava o jantar, cada movimento parecia automático, mecânico. Elisa estava presa em sua própria mente, revivendo cada detalhe do que havia acontecido com Ricardo, e a dor de saber que teria que continuar com aquilo para garantir o tratamento de Miguel era insuportável. Ela sabia que estava se despedaçando por dentro, mas não via outra saída. Quando se sentaram para jantar, Miguel estava mais falante do que o habitual, cheio de esperança pelo futuro. Ele falava sobre como seria bom voltar a andar, sobre como eles poderiam reconstruir suas vidas. E Elisa ouvia, assentindo e sorrindo, mas por dentro estava desmoronando. Cada palavra de Miguel era uma faca cravada em seu coração, pois sabia que tudo o que ele sonhava estava sendo construído sobre uma fundação de dor e degradação. Os dias se passaram, e Elisa continuou a desempenhar seu papel, tanto no trabalho quanto em casa. A cada encontro com Ricardo,
Ela sentia que mais uma parte de sua alma era arrancada. Ele exigia mais, pressionava-a, e cada vez que ela cedia, sentia-se mais vazia, mais distante de si mesma. Mas, apesar de tudo, o tratamento de Miguel começou a dar resultados. Ele estava recuperando gradualmente a sensibilidade nas pernas, e a esperança de uma recuperação completa dava forças a Elisa para continuar. Cada passo em direção à recuperação de Miguel era também um passo para o abismo em que Elisa estava se afundando. Ela não sabia quanto tempo mais poderia suportar essa vida dupla, essa mentira que estava se tornando insuportável. Mas cada vez que pensava em parar, em desistir, a imagem de Miguel, de volta à sua cadeira de rodas, sem esperança, a fazia continuar. Ela estava presa em um ciclo de sacrifício e degradação, sem ver uma saída, mas determinada a fazer o que fosse necessário para salvar o homem que amava. Enquanto Elisa lutava internamente, tentando equilibrar a culpa e a necessidade desesperada de proteger Miguel, do outro lado da cidade, uma figura que ela conhecia bem estava construindo seu próprio caminho de poder e influência. Ricardo era o chefe do almoxarifado, mas seu poder e influência iam muito além de suas responsabilidades formais. Amigo íntimo do diretor da empresa, Ricardo havia construído uma reputação de trabalhador dedicado e líder respeitável. Ele era o tipo de homem que sempre sabia o que dizer, como agir, e como fazer com que todos ao seu redor se sentissem confortáveis em sua presença. Para muitos na empresa, Ricardo era visto como o homem perfeito. Ele estava sempre disposto a ajudar, era amigável, e sua risada contagiante ecoava pelos corredores. Muitos funcionários confiavam nele e o respeitavam, vendo-o como um exemplo de sucesso e integridade. Mas por trás desse exterior impecável, Ricardo escondia uma face sombria, uma faceta que poucos conheciam. Em casa, Ricardo era o marido devotado e o pai exemplar. Casado há mais de 15 anos, sua esposa acreditava ter encontrado o homem perfeito. Ele era carinhoso, atencioso e parecia se importar genuinamente com a família. Seus 2 filhos o adoravam, e Ricardo fazia questão de manter essa imagem impecável, tanto em casa quanto no trabalho. Mas a verdade sobre Ricardo era muito mais suja do que qualquer pessoa poderia imaginar. Por trás da fachada de bom moço, ele era um manipulador cruel, que usava seu poder e influência para conseguir o que queria. Elisa havia descoberto isso da pior maneira possível. Conforme o tempo passou, Elisa começou a perceber o quão profundo era o buraco em que havia caído. Ela tentou, na medida do possível, evitar Ricardo, desviando o olhar quando o via, fugindo dos encontros forçados e evitando ficar sozinha com ele. Mas Ricardo, sempre atento, notou rapidamente as tentativas de Elisa de se afastar. Uma tarde, enquanto Elisa revisava os cronogramas de limpeza, Ricardo apareceu de repente, bloqueando sua saída. O sorriso habitual estava em seu rosto, mas havia algo mais em seus olhos. Uma frieza que fez o coração de Elisa gelar. E aí, minha linda? Ele começou, a voz suave, mas com um tom que a fez tremer por dentro. Notei que você anda me evitando. Isso não é muito gentil da sua parte, considerando tudo que temos passado juntos, não acha? Elisa sentiu o estômago revirar, mas tentou manter a compostura. Ricardo, eu só estou ocupada com o novo cargo. Ela disse, tentando soar indiferente. Tenho muito trabalho a fazer. Ricardo deu um passo à frente, encurralando-a contra a parede. Você acha que pode simplesmente se afastar de mim? Ele perguntou, sua voz se tornando mais fria. Acha que pode me evitar depois de tudo? Elisa tentou manter a calma, mas o medo estava começando a se infiltrar em sua voz. Eu não estou tentando te evitar, Ricardo. Só estou ocupada. Ricardo inclinou a cabeça, observando-a com um olhar que misturava desprezo e diversão. Ah, Elisa, você não percebe, não é? Ele murmurou, tirando o telefone do bolso. Você realmente acha que pode sair dessa situação sem consequências? Antes que Elisa pudesse responder, Ricardo desbloqueou o telefone e abriu um vídeo. Ele se aproximou dela, mostrando a tela. O vídeo começou a rodar e o coração de Elisa quase parou ao reconhecer a cena. Era o escritório de Ricardo, gravado secretamente, mostrando o momento em que ela havia cedido à pressão dele. Elisa ficou paralisada, o sangue fugindo de seu rosto enquanto observava a gravação. Lá estava ela tirando a roupa,
e logo em seguida, Ricardo entregando a ela um envelope com o dinheiro. A vergonha e o pânico a atingiram como uma onda, e ela mal conseguia respirar. Você entende o que isso significa, não é? Ricardo disse, sua voz carregada de triunfo. Se eu cair, você cai comigo, Elisa. E acredite, você vai cair muito mais feio. Elisa tentou responder, mas a voz não saía. Ela se sentia completamente desamparada, presa na armadilha que Ricardo havia montado para ela. A gravação era uma prova que poderia destruí-la completamente, manchar sua reputação e, pior, destruir Miguel. Veja bem. Ricardo continuou, satisfeito ao ver o desespero nos olhos de Elisa. Para mim, isso tudo não passará de um pequeno deslize. Um homem que não soube resistir às tentações da vida. Ele deu de ombros como se estivesse se referindo a algo trivial. Mas para você, Elisa, seria algo muito mais sujo. Elisa começou a sentir as lágrimas se formarem, mas não podia deixá-las cair, não na frente dele. Por que está fazendo isso, Ricardo? Ela perguntou, a voz trêmula. O que você quer de mim? Ricardo a olhou, satisfeito com a pergunta. O que eu sempre quis, Elisa. Ele disse com um sorriso cruel. Você. E eu vou continuar tendo você sempre que quiser. Se tentar me evitar de novo, ou se ousar contar a alguém, vou garantir que esse vídeo vá parar nas mãos certas. E aí, adeus para sua vida, para a vida do seu maridinho. Elisa sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela sabia que Ricardo estava falando sério. Ele tinha o poder de arruiná-la, de arruinar Miguel, e ela não tinha como se defender. A ideia de que ele poderia expor aquele vídeo a qualquer momento a aterrorizava. Mas, acima de tudo, o que mais a aterrorizava era a ideia de que, para se proteger e para proteger Miguel, ela teria que continuar cedendo àquele monstro. Ricardo se afastou, colocando o telefone de volta no bolso. Vou te dar mais uma chance, Elisa. Não me decepcione novamente. Ele disse, antes de sair da sala, deixando-a sozinha, devastada e sem esperança. Elisa ficou ali por vários minutos, sem conseguir se mover, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela estava presa em um pesadelo sem fim, e não via como poderia escapar. O homem que todos na empresa respeitavam e admiravam era, na verdade, um monstro manipulador. E ela era sua vítima, sem saída, sem ninguém a quem recorrer. Naquela tarde, ao chegar em casa, Elisa tentou esconder a dor e o desespero de Miguel, mas cada vez estava mais difícil fingir. Ela estava perdendo a luta interna e sabia que estava à beira de um colapso. Elisa foi direto para o banho novamente, como fazia todas as vezes após encontrar Ricardo, mas, dessa vez, o alívio da água quente não veio. Ela sabia que, por mais que tentasse se lavar, a sujeira que sentia não era algo que a água pudesse limpar. E enquanto chorava em silêncio, a única oração que conseguia fazer era para que, de alguma forma, isso tudo acabasse. Mas o fim desse pesadelo parecia cada vez mais distante. Elisa começou a perceber que a carga emocional e o desgaste psicológico estavam se tornando insuportáveis. Cada vez que ela se encontrava sozinha, as lágrimas vinham involuntariamente, e a sensação de estar afundando em um mar de desespero só aumentava. Ela não sabia quanto tempo mais conseguiria suportar. Foi então que decidiu buscar ajuda psicológica. Relutante e sem coragem de confessar a verdade sobre o que estava acontecendo em sua vida, Elisa se abriu parcialmente com a psicóloga, descrevendo sua exaustão emocional, a insônia que a atormentava e a constante sensação de ansiedade que a impedia de descansar. Ela evitou falar sobre Ricardo e o que ele a fazia passar, concentrando-se apenas nos sintomas que já não conseguia esconder. A psicóloga a ouviu atentamente, percebendo que Elisa carregava um fardo enorme, mesmo que não revelasse tudo. Preocupada com o estado mental de Elisa, a psicóloga sugeriu uma combinação de terapia e medicamentos para ajudá-la a lidar com a ansiedade e a insônia, esperando que isso trouxesse algum alívio. Elisa começou a tomar os medicamentos, mas logo percebeu que eles traziam efeitos colaterais inesperados. Sentia-se constantemente tonta, e às vezes tinha dificuldade em distinguir entre o que era real e o que sua mente, cansada e sobrecarregada, estava criando. Ela tentava ignorar esses sinais, dizendo a si mesma que eram apenas os efeitos do estresse e da pressão que estava enfrentando.
Enquanto isso, a vida continuava implacável. Apesar do novo cargo como chefe da limpeza e do dinheiro extra que Ricardo lhe dava, Elisa e Miguel ainda enfrentavam dificuldades financeiras. O dinheiro era suficiente apenas para cobrir despesas básicas da casa e o tratamento de Miguel, mas não sobrava nada para outras necessidades. As dívidas continuavam a se acumular. O financiamento da casa, as parcelas do carro, não paravam de chegar. Elisa sabia que estavam apenas sobrevivendo, mas não havia espaço para qualquer imprevisto. A ideia de contratar um advogado para lutar contra a demissão injusta de Miguel parecia cada vez mais distante, algo inalcançável com os recursos que tinham. Diante disso, Elisa continuava a buscar bicos sempre que podia. Ela trabalhava como camareira de hotel, garçonete em eventos e ajudante de cozinha, acumulando horas que a deixavam exausta. Cada centavo extra que ganhava era crucial para evitar que perdessem a casa e o carro. A tensão na casa também começava a crescer. Miguel, percebendo o quanto Elisa estava se sacrificando, tentou convencê-la a descansar mais. Mas ela sempre respondia com um sorriso forçado, dizendo que logo tudo ficaria bem. Porém, por dentro, Elisa sabia que estava se aproximando de seu limite. O peso das responsabilidades, a culpa por suas ações e o medo constante estavam lentamente quebrando-a. No trabalho, Elisa se forçava a seguir em frente, mas sua mente estava em frangalhos. Cada dia parecia mais difícil do que o anterior, e o efeito dos medicamentos apenas contribuía para aumentar sua confusão e sua sensação de que estava perdendo o controle sobre a própria vida. Tudo culminou em um dia particularmente difícil, quando Elisa, sentindo-se mais fraca do que nunca, desmaiou subitamente enquanto organizava os materiais de limpeza no almoxarifado. A queda foi rápida e violenta, e antes que qualquer um pudesse socorrê-la, Elisa já estava inconsciente no chão. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos rapidamente diagnosticaram exaustão extrema e efeitos colaterais dos medicamentos que estava tomando. Eles a mantiveram em observação, mas Elisa sabia que o verdadeiro problema não estava apenas nos sintomas físicos, era algo mais profundo, algo que ela não conseguia mais controlar. Quando foi liberada, Elisa voltou para casa com ordens estritas de repouso, mas o descanso era um luxo que ela não podia se permitir. As contas continuavam a chegar, Miguel ainda precisava de cuidados, e o peso das suas decisões e ações recentes continuava a assombrá-la. O medo constante de perder tudo a impulsionava a seguir em frente, mesmo sabendo que estava forçando seu corpo e mente além do limite. Mas tudo estava prestes a mudar drasticamente. Ela e Miguel não faziam ideia de que, em breve, uma descoberta chocante mudaria por completo a vida dos dois. Foi em um final de semana, enquanto fazia um de seus bicos como camareira em um hotel, que Elisa sentiu a familiar onda de exaustão ameaçando sobrecarregá-la novamente. O trabalho era mecânico, suas mãos se moviam por instinto enquanto sua mente estava em outro lugar, perdida em um labirinto de pensamentos e medos. Precisando de um momento para se recompor, Elisa decidiu sair para tomar um ar. O hotel estava relativamente tranquilo naquele horário, e a rua do lado de fora estava banhada pela luz dourada do sol da tarde. Ela acendeu um cigarro, uma prática recente que havia se tornado um refúgio durante seus momentos de maior tensão. Enquanto dava a primeira tragada, algo no outro lado da rua capturou sua atenção. Era um movimento, uma sombra que se deslocava de maneira familiar. Elisa apertou os olhos, tentando focar, e então o viu. Um homem saindo de um restaurante luxuoso, andando com uma confiança que ela reconheceria em qualquer lugar. O choque foi instantâneo, congelando-a no lugar. O homem era idêntico ao seu marido Miguel. Não apenas parecido, mas exatamente igual. O mesmo rosto, o mesmo porte, a mesma maneira de andar. Elisa sentiu seu coração disparar, o cigarro caindo de seus dedos enquanto tentava processar o que estava vendo. A realidade parecia distorcida, como se o mundo ao seu redor tivesse se tornado um pesadelo febril. Ela piscou, certa de que estava enganada, mas a visão à sua frente não mudou. O homem continuava a caminhar, e ao seu lado, uma mulher elegante, vestida com roupas que exalavam riqueza, segurava seu braço com intimidade. Cada passo que ele dava parecia ecoar na mente de Elisa, aumentando sua confusão e terror. Miguel? Ela murmurou, sua voz perdida no ar.
Como isso era possível? Miguel estava em casa, incapaz de andar com aquela segurança, preso em uma cadeira de rodas. E ainda assim, ali estava ele, ou alguém que parecia ser ele, saindo de um restaurante chique como se fosse a coisa mais normal do mundo. Elisa ficou paralisada, sua mente lutando para encontrar uma explicação. Seria uma alucinação? Os efeitos dos medicamentos? Ou pior, estaria Miguel mentindo para ela, levando uma vida secreta enquanto ela se destruía por ele? Desesperada por respostas, Elisa agiu por impulso. Ela correu para a rua, acenando freneticamente para o primeiro táxi que viu. Quando entrou no carro, suas mãos tremiam enquanto dava instruções ao motorista para seguir o carro onde o homem e a mulher haviam acabado de entrar. A perseguição começou de maneira quase surreal. Elisa, ainda tentando processar o que havia visto, fixou os olhos no carro à frente, temendo e ao mesmo tempo ansiando pela verdade. A dúvida corroía cada pensamento. Seria realmente Miguel? Como isso era possível? E se não fosse ele, quem seria esse homem que compartilhava o rosto de seu marido? A estrada passava em um borrão de luzes e sombras, e Elisa mal conseguia respirar. A cada curva, a cada rua que cruzavam, sua mente girava com perguntas e cenários impossíveis. Ela pensou nos meses de dor, na luta incessante para manter Miguel vivo e em recuperação, e na possibilidade aterrorizante de que tudo aquilo pudesse ser uma mentira. Quando o carro finalmente parou, Elisa viu o homem e a mulher saírem e entrarem em uma mansão imponente, localizada em um bairro nobre que ela só conhecia de nome. Ela saiu do táxi com pressa, os pés quase falhando em sustentá-la enquanto atravessava a rua, focada apenas em alcançar o homem antes que ele desaparecesse. Foi então que tudo aconteceu em um instante. Absorvida em seus próprios pensamentos, Elisa não percebeu a moto que se aproximava a toda velocidade. O impacto foi brutal, lançando-a ao chão com uma força que arrancou o ar de seus pulmões e transformou o mundo em uma mistura caótica de dor e escuridão. A realidade se despedaçou ao redor de Elisa enquanto a dor tomava conta de seu corpo. O som de sirenes e gritos distantes começou a se mesclar com as sombras que dançavam na sua visão turva. E então, tudo escureceu. Elisa despertou gradualmente, como se estivesse emergindo de uma escuridão espessa e sufocante. A primeira coisa que percebeu foi a dor, uma dor latejante que parecia pulsar em todo o seu corpo, mas especialmente na cabeça. O som distante de máquinas e vozes baixas ao redor começou a se tornar mais nítido, e ela finalmente compreendeu que estava em um hospital. As memórias da tarde voltaram de forma fragmentada, mas uma imagem permanecia clara. O homem que ela havia visto saindo do restaurante. O homem que era idêntico a Miguel. O choque e a incredulidade voltaram a invadir sua mente e Elisa tentou se sentar, mas uma mão suave a empurrou de volta ao travesseiro. Elisa, fique calma. Uma voz familiar sussurrou. Era Miguel, sentado ao lado da cama, o rosto marcado pela preocupação. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido desde que ela fora trazida ao hospital. Elisa piscou, tentando focar no rosto de Miguel, mas a imagem do homem que ela havia visto ainda pairava em sua mente, sobrepondo-se à realidade diante dela. Você sofreu um acidente, Elisa. Miguel explicou, sua voz tensa. Foi atropelada por uma moto. Os médicos disseram que você desmaiou e bateu a cabeça. Elisa olhou para ele, sua mente fervendo em confusão e desconfiança. Eu vi você, Miguel. Ela disparou, a voz afiada, carregada de incerteza e uma pontada de raiva. Eu te vi. Vi saindo de um restaurante andando normalmente como se nada tivesse acontecido. E você estava com outra mulher. Miguel franziu a testa, a confusão clara em seus olhos. Elisa, do que você está falando? Eu estava em casa. Não saí de casa. Você sabe que eu não consigo andar. Elisa sentiu a raiva e a frustração se intensificarem. Você está mentindo para mim, Miguel. O que está acontecendo? Ela se sentou na cama, ignorando a dor que irradiava de seu corpo. Sua mente se agarrando à imagem daquele homem que ela sabia ter visto. Miguel balançou a cabeça, sua expressão perplexa. Elisa, eu não estou mentindo. Eu não saí de casa. Eu nem consigo andar assim, você sabe disso. Deve ter sido alguém que se parece comigo ou talvez... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado.
Talvez você tenha sonhado ou tido uma ilusão por causa da queda. Elisa sentiu um frio na espinha. Por um momento, sua raiva foi substituída por dúvida. Poderia realmente ter sido sua mente pregando peças nela? O cansaço, o estresse e a queda que sofrera anteriormente poderiam ter distorcido sua percepção? Mas no fundo, algo gritava que o que ela viu era real, que não era apenas um truque de sua mente exausta. Ela observou Miguel atentamente, procurando qualquer sinal de que ele estivesse escondendo algo. Mas ele parecia genuinamente confuso e preocupado, o que só aumentava sua própria confusão. E se fosse realmente ele? E se ele estivesse levando uma vida dupla, aproveitando-se da situação para enganá-la? 1000 pensamentos passaram pela cabeça de Elisa. Miguel conhecia bem seus horários. Ele sabia que ela estaria trabalhando àquela hora e só voltaria para casa à noite. E se tudo fosse uma armação? E se ele já estivesse recuperado e estivesse fingindo? Seria possível que ele estivesse manipulando tudo? Se sim, por que ele faria isso? Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas ela sabia que continuar insistindo não a levaria a lugar algum, pelo menos não naquele momento. Se Miguel estivesse mentindo, ele certamente não admitiria tão facilmente. Ela precisava de provas, precisava entender o que estava acontecendo antes de acusá-lo novamente. Ela respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções que ameaçava sobrepujá-la. Talvez você esteja certo, disse ela finalmente, sua voz mais controlada, mas ainda carregada de uma desconfiança que ela não conseguia disfarçar completamente. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Eu devo ter imaginado tudo. Miguel parecia aliviado, mas Elisa sabia que aquilo não era o fim. Ela decidiu que, assim que saísse do hospital, começaria a investigar por conta própria. Não poderia confiar cegamente, nem mesmo em Miguel. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar algo terrível. 4 dias depois, Elisa recebeu alta com um misto de alívio e inquietação. Seu corpo começava a se recuperar, mas sua mente ainda estava presa em um turbilhão de dúvidas. A imagem do homem idêntico a Miguel não saía de sua cabeça, e ela sabia que precisaria encarar a verdade, por mais assustadora que fosse. Assim que voltou à rotina de trabalho, Elisa manteve a fachada de normalidade. Mas cada momento livre era gasto planejando seu próximo passo. Ela sabia que Miguel não a deixaria investigar sem questionar, então precisaria ser cuidadosa. Assim que teve a oportunidade, Elisa avisou Miguel que estava indo fazer um bico de garçonete em um restaurante. Era uma desculpa plausível, afinal, ela fazia esses trabalhos para complementar a renda. E Miguel não desconfiou. Mas o verdadeiro plano de Elisa era muito diferente. Em vez de seguir para o suposto bico, ela dirigiu-se de volta à mansão onde havia visto o homem idêntico a seu marido entrar dias antes. Se ela estava certa, e aquele homem era mesmo Miguel, ele provavelmente apareceria lá em algum momento. E se não fosse ele, o homem que se parecia com seu marido, provavelmente já estaria na casa. Estacionando o carro a uma distância segura, Elisa ficou aguardando, observando a mansão de longe. O tempo parecia passar em câmera lenta, cada minuto carregado de expectativa e ansiedade. Horas se passaram, e ela não observou nenhum movimento na casa. A dúvida começou a se infiltrar, e Elisa se questionou se estava perdendo tempo, se tudo aquilo não passava de uma ilusão criada por sua mente sobrecarregada. Finalmente, sem poder esperar mais, Elisa decidiu agir. Ela saiu do carro, o coração batendo acelerado, e caminhou até a porta da mansão. Com um misto de determinação e medo, bateu à porta. O som ecoou no silêncio, e por um momento, ela se perguntou se alguém atenderia. Uma senhora atendeu. A mulher, com uma aparência madura, tinha um semblante severo e pouco amigável. Elisa, tentando manter a calma, mostrou a foto de Miguel em seu celular, perguntando se o homem da foto morava ali. A resposta da mulher foi rápida e fria. Não, esse homem não mora aqui, disse a senhora, sua voz carregada de uma certa impaciência. Ela não ofereceu mais nenhuma informação, e sua atitude grosseira só aumentou as suspeitas de Elisa. Elisa recuou, sentindo uma onda de confusão e frustração. Seria possível que tudo fosse apenas fruto de sua imaginação? As palavras da mulher fizeram-na duvidar de si mesma. E se realmente tivesse sido uma ilusão?
A queda, os medicamentos, o estresse. Poderia tudo isso ter afetado sua mente ao ponto de criar uma falsa memória? Mas algo não parecia certo. A maneira como a mulher respondeu, tão rapidamente e com uma hostilidade quase ensaiada, fez com que a dúvida voltasse a crescer dentro de Elisa. Ela decidiu que não iria embora ainda. Se estava enganada, então precisava de mais provas para se convencer. Se estava certa, então a verdade viria à tona, cedo ou tarde. Elisa voltou ao carro e continuou a observar a casa, determinada a ficar por mais algumas horas. O tempo passou lentamente, e Elisa lutava contra o cansaço e a frustração. Foi então que aconteceu. Um carro de luxo entrou na garagem da mansão. Elisa observou com o coração acelerado enquanto o homem que ela havia visto antes, o homem idêntico a Miguel, saiu do veículo, acompanhado pela mesma mulher elegante. Tudo em sua mente gritava que era Miguel, mas ao mesmo tempo, algo não se encaixava. Determinada a confrontá-lo, ela se aproximou rapidamente, a raiva e a confusão fervilhando dentro dela. Miguel? Elisa gritou, sua voz cortando o ar enquanto se aproximava dele. O homem virou-se, a surpresa estampada em seu rosto. Ele franziu a testa, claramente confuso, e deu um passo para trás, como se estivesse diante de uma louca. Senhora, aqui não tem nenhum Miguel. Ele disse, tentando manter a compostura. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Quando Elisa ouviu a voz do homem e olhou dentro de seus olhos, uma onda de hesitação a invadiu. A voz dele não tinha o mesmo tom caloroso e carinhoso de Miguel. E os olhos, eles eram diferentes também. Havia uma frieza, uma distância que Miguel nunca tinha. Foi então que, apesar da semelhança física, ela teve certeza que aquele não era seu marido. Elisa parou abruptamente, sua voz falhando por um momento. Me desculpe, você não é quem eu pensei que fosse. Ela murmurou, a certeza substituindo o desespero inicial. Mas vocês são idênticos. O homem franziu a testa, ainda claramente desconfortável com a situação. Eu não sei do que você está falando. Elisa respirou fundo, tentando processar tudo. Ela sentiu a necessidade de se desculpar novamente, percebendo o quão absurda a situação parecia para ele. Eu sinto muito. Ela disse, puxando o celular do bolso. É que você é idêntico ao meu marido. Olhe, aqui está uma foto dele. Ela estendeu o telefone para ele, mostrando uma imagem de Miguel. O homem pegou o celular e, ao olhar para a foto, seu rosto empalideceu. O choque tomou conta de suas feições, seus olhos arregalando-se de incredulidade. Ele ficou imóvel, segurando o celular como se fosse uma prova de que sua realidade estava se desintegrando diante dele. Isso é uma pegadinha? Fizeram uma montagem com a minha foto? Ele perguntou, a voz quase inaudível, cheia de espanto e confusão. Não. Este homem da foto é o meu marido, Miguel. Elisa respondeu, ainda atordoada com o que estava acontecendo. Por um momento, pensei que você fosse ele, que estivesse me enganando, levando uma vida dupla. Mas agora vejo que isso não faz sentido. O homem parecia perdido, ainda olhando para a foto. Mas eu não tenho irmãos. Pelo menos não que eu saiba. Ele murmurou, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. Elisa observou a luta interna que ele enfrentava, vendo a incredulidade e o medo crescendo em seus olhos. E sua mãe? Talvez ela tenha alguma explicação. Ela sugeriu suavemente, sentindo que estavam prestes a descobrir algo grande. O homem assentiu lentamente, como se estivesse apenas começando a aceitar a realidade. Ela está lá dentro. Vamos falar com ela. Ele disse, a voz ainda trêmula. Por favor, entre. Elisa seguiu-o até a mansão, sentindo uma mistura de apreensão e curiosidade. A casa era magnífica, decorada com bom gosto e refletindo a riqueza da família que a ocupava. Mas isso não a impressionou tanto quanto a tensão que pairava no ar. Quando a senhora apareceu, seu semblante fechou-se imediatamente ao ver Elisa novamente. O que você está fazendo aqui de novo? Ela perguntou, sua voz cheia de desdém. Eu disse para você sair daqui. O homem, claramente perturbado, interveio antes que Elisa pudesse responder. Mãe, espere. Ele disse, tentando manter a calma. Ela me mostrou uma foto de um homem que é idêntico a mim. Mãe, eu tenho um irmão gêmeo? A expressão da senhora mudou instantaneamente.
O desdém deu lugar ao pânico, e ela deu um passo para trás, como se o peso da pergunta a tivesse atingido fisicamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela começou a tremer, incapaz de esconder a verdade por mais tempo. Sim, meu filho. Ela finalmente admitiu, sua voz quebrada pela emoção. Você é adotado. Eu nunca quis te contar. Tinha medo de te perder. Medo de que você desejasse partir ou que sua mãe biológica pudesse tentar te levar. Mas agora acho que preciso contar tudo. O homem parecia paralisado, ainda tentando processar o que acabara de ouvir. Elisa, igualmente chocada, observava enquanto a senhora tentava recuperar a compostura para contar a história completa. A senhora respirou fundo e começou a explicar o que aconteceu no dia em que ele nasceu. No mesmo dia em que você nasceu, eu estava no hospital, pronta para dar à luz ao meu próprio filho. Mas houve uma complicação durante o parto. E infelizmente ele nasceu sem vida. Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto revivia aquele momento doloroso. Eu estava devastada. Não conseguia parar de chorar. Eu estava sozinha. Meu marido estava fora da cidade. E eu tinha sido levada ao hospital mais próximo, em vez do particular onde estava sendo acompanhada. Foi aí que encontrei sua mãe biológica. Elisa ouvia atentamente, sentindo-se conectada à história que a senhora contava. Ela estava ao meu lado e viu o quanto eu estava sofrendo. Depois de algum tempo, ela me contou sua própria história. Ela havia acabado de dar à luz a 2 bebês. Você e seu irmão gêmeo. Ela estava desesperada, sem condições financeiras e de saúde para criar os 2. O pai de vocês havia desaparecido e ela estava completamente sozinha. O homem ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ela ofereceu um dos bebês para mim, sabendo que eu poderia dar uma vida melhor a ele. Eu estava tão destroçada pela perda do meu filho que, em minha dor, aceitei. Eu perguntei se ela queria que eu adotasse os 2, mas ela se recusou. Disse que, por mais difícil que fosse, ela queria criar um deles. Que não conseguiria se afastar de ambos. Então você veio para mim. E ela ficou com seu irmão. Elisa sentiu um aperto no coração, imaginando a dor da sogra, ao ter que tomar uma decisão tão difícil. Fernando, meu filho, eu nunca contei a verdade porque tinha medo. Medo de que você fosse embora. E depois que eu saí do hospital, nunca mais soube nada da sua mãe biológica ou sobre seu irmão. O homem, agora sabendo de sua origem, estava claramente abalado. Então, eu tenho um irmão gêmeo e uma mãe que eu não conheço. Ele murmurou, olhando para Elisa como se ela pudesse dar alguma resposta. Elisa assentiu, sentindo a gravidade da situação. A revelação era quase surreal, mas agora tudo fazia sentido. Fernando ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando tudo. Eu preciso conhecer minha mãe biológica e meu irmão. Ele disse finalmente, a voz baixa mas cheia de determinação. Eu preciso vê-los, falar com eles, entender tudo isso. Elisa, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido, sentiu uma nova responsabilidade crescer dentro dela. Bom, eu posso te levar até seu irmão, mas até a sua mãe não será possível. Infelizmente, ela faleceu há 2 anos. O rosto de Fernando se transformou em uma mistura de emoções. Primeiro, a surpresa o paralisou, os olhos arregalados enquanto tentava processar as palavras de Elisa. Em seguida, uma tristeza profunda começou a tomar conta. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar na mãe que nunca conheceu e que agora jamais poderia conhecer. Ele apertou os punhos, tentando conter as lágrimas, mas uma delas escorreu por sua bochecha. Havia uma dor silenciosa em seu semblante, uma mistura de arrependimento por algo que nunca teve a chance de viver e a dor da perda de alguém que, mesmo sem conhecer, parecia ser uma parte vital de sua existência. Eu sinto muito, meu filho. A mãe adotiva de Fernando lamentava profundamente, sua voz carregada de remorso, enquanto tentava expressar seus sentimentos. Eu estava com tanto medo de perder você, Fernando, mas agora vejo que você tinha o direito de saber. Após o encontro emocional, Elisa decidiu que era hora de Fernando conhecer seu irmão gêmeo. Havia muita coisa para ser dita, e apenas ver Miguel cara a cara poderia começar a preencher as lacunas do passado. Fernando,
Está pronto? Disse Elisa, tentando manter a calma diante de tudo o que havia ocorrido. Vou te levar até o Miguel. Ele precisa te conhecer e você precisa conhecer ele. O caminho até a casa de Elisa foi silencioso, mas carregado de expectativas e emoções. Fernando mal podia acreditar no que estava prestes a acontecer. Ele, que havia vivido uma vida inteira sem saber de sua origem, agora estava prestes a encontrar um irmão gêmeo, uma parte de si que ele nunca soube que existia. Quando chegaram, Elisa sentiu seu coração acelerar enquanto abria a porta de casa. Miguel estava sentado na sala de estar, ainda se recuperando das últimas sessões de fisioterapia. Ele levantou os olhos ao ouvir a porta se abrir, esperando ver Elisa entrar sozinha. Mas quando seus olhos se encontraram com os de Fernando, o mundo pareceu parar. Miguel ficou em choque, tentando processar o que via. Ali, parado na porta, estava um homem idêntico a ele, um reflexo vivo de si mesmo que ele jamais poderia ter imaginado. O silêncio na sala era esmagador, carregado com a intensidade de uma revelação que Miguel nunca esperaria. Miguel abriu a boca para falar, mas as palavras falharam. O turbilhão de emoções que o tomou de surpresa o deixou sem voz. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que seus olhos estavam lhe mostrando. Fernando deu um passo hesitante em direção a Miguel, suas mãos tremendo ligeiramente. Miguel. Ele começou, sua voz baixa, quase temerosa. Eu sou o Fernando, o seu irmão gêmeo. Miguel continuou a olhar para ele, incapaz de falar. O choque e a confusão em seus olhos foram lentamente substituídos por uma emoção mais profunda, uma mistura de reconhecimento e incredulidade. Ele nunca soube que tinha um irmão, muito menos um irmão gêmeo. E agora, ali estava ele, parado bem à sua frente, trazendo com ele uma realidade que parecia impossível de imaginar. Meu irmão? Miguel murmurou, a voz cheia de incredulidade. Como isso é possível? Todo esse tempo, um irmão que eu nunca soube que existia? Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, a emoção do momento o dominando. Após a surpresa inicial do reencontro, Fernando, Miguel e Elisa passaram horas conversando sem parar. Sentados com xícaras de café na mão, eles mergulharam em uma conversa profunda e reveladora. O tempo parecia ter parado, enquanto os irmãos, finalmente reunidos, tentavam entender tudo o que haviam perdido ao longo dos anos. Fernando começou a contar tudo o que sua mãe adotiva havia lhe revelado. A voz dele estava carregada de emoção, e seus olhos ainda brilhavam com a surpresa e o peso das descobertas recentes. Eu também nunca soube, nunca imaginei. Ele disse, sua voz vacilando um pouco. Ela escondeu tudo isso por tanto tempo. Agora tudo faz sentido. Os sentimentos, as dúvidas que eu sempre tive, mas nunca consegui entender. Miguel escutava atentamente, ainda tentando processar tudo o que estava ouvindo. A história de Fernando era tão semelhante à sua, mas ao mesmo tempo, eles haviam vivido vidas tão diferentes. Ele sentiu uma mistura de tristeza e alívio, sabendo que, finalmente, parte do vazio em sua vida estava sendo preenchido. Elisa observava os dois irmãos com um misto de felicidade e apreensão. Ela sabia que aquele era um momento crucial, não apenas para Miguel e Fernando, mas para todos eles. Havia uma conexão natural entre os dois homens, algo que não podia ser negado, e isso a enchia de esperança. Quando a conversa passou para suas próprias dificuldades, Elisa e Miguel se abriram sobre a situação atual. Eles contaram a Fernando sobre as dificuldades financeiras que enfrentavam, as dívidas que se acumulavam e o impacto devastador que o acidente na empresa havia tido em suas vidas. A dor era evidente nas palavras de Miguel, especialmente quando ele falou sobre sua demissão injusta. Fernando ouviu tudo em silêncio, sentindo a gravidade da situação de seu irmão. Enquanto Miguel falava, Fernando sentiu uma determinação crescer dentro dele. Uma vontade de ajudar a corrigir as injustiças que haviam sido cometidas. Miguel. Fernando começou, sua voz firme, mas carregada de compaixão. Eu sou advogado e vou ajudar você a fazer justiça. As palavras foram recebidas com surpresa e alívio. Miguel olhou para ele, como se estivesse finalmente vendo uma luz no fim do túnel. Você realmente faria isso por mim? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro incrédulo.
Fernando assentiu, seus olhos fixos nos de Miguel. Eu sou seu irmão, Miguel. E irmãos ajudam um ao outro. Você não precisa passar por isso sozinho. Fernando continuou, sua voz se fortalecendo com a determinação. Eu vou lutar ao seu lado. Vamos contestar essa demissão, exigir o seguro que lhe é devido e garantir que você receba a justiça que merece. Elisa sentiu uma onda de gratidão e alívio. Ela sabia o quanto Miguel estava sofrendo, e agora, com a ajuda de Fernando, eles finalmente tinham uma chance real de virar a maré. A presença de Fernando parecia trazer um novo sopro de esperança, uma sensação de que talvez as coisas pudessem realmente melhorar. Miguel tentou segurar as lágrimas, mas a emoção foi demais para ele. Eu não sei como agradecer. Ele disse, sua voz embargada pela emoção. Eu nunca esperei encontrar um irmão, muito menos um que quisesse me ajudar dessa forma. Fernando sorriu, colocando uma mão no ombro de Miguel. Não precisa agradecer. Estamos nisso juntos agora. Ele olhou para Elisa, seu sorriso suavizando-se. E você também, Elisa. Vamos lutar por vocês dois. Se quiser, não precisa retornar para aquela empresa mais. Compareça no meu escritório amanhã e seja minha nova secretária. Elisa ficou surpresa. Seus olhos se arregalaram enquanto as palavras de Fernando a atingiam. Ela sentiu uma mistura de alívio e emoção, mas também uma pontada de insegurança. A generosidade de Fernando a tocou profundamente, mas ao mesmo tempo, ela se perguntou se merecia tamanha bondade, sabendo o que havia feito. Apesar disso, uma nova esperança surgiu em seu peito, um vislumbre de que, talvez, pudesse reconstruir sua vida longe das sombras do passado. Ela tentou sorrir, embora ainda carregasse o peso da culpa, e sussurrou, quase sem acreditar. Obrigada, Fernando. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Nos dias seguintes, Fernando começou a trabalhar no caso de Miguel, revisando todos os documentos, examinando as circunstâncias do acidente e reunindo provas para contestar a demissão injusta. A casa de Miguel e Elisa, que antes parecia mergulhada em uma escuridão de desesperança, começou a ser preenchida por uma nova energia, uma sensação de que, finalmente, algo estava sendo feito para corrigir as injustiças que haviam enfrentado. Miguel, que antes estava afundando na amargura e na frustração, começou a mostrar sinais de recuperação, não apenas física, mas emocionalmente. Ele se sentia mais forte, mais determinado a lutar, agora que sabia que não estava sozinho. Elisa, por sua vez, sentia-se grata pela intervenção de Fernando. Ela observava como Miguel e Fernando se aproximavam cada vez mais, compartilhando histórias, rindo juntos e criando um vínculo que nenhum dos dois havia esperado, mas que agora era uma parte fundamental de suas vidas. No entanto, Fernando não estava satisfeito apenas em buscar justiça legal para o irmão. Ele queria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir a recuperação total de Miguel. Fernando começou a levar Miguel a consultas com os melhores médicos e fisioterapeutas disponíveis, buscando uma avaliação detalhada da condição do irmão. Ele queria saber exatamente o que poderia ser feito para ajudar Miguel a recuperar a mobilidade das pernas mais rapidamente e, possivelmente, voltar a andar. Um dos médicos que os atendeu, após uma avaliação minuciosa, sugeriu algo que poderia mudar tudo. Há um hospital no exterior especializado em cirurgias complexas para casos como o de Miguel, explicou o médico, olhando diretamente para Fernando. Eles têm uma equipe de especialistas renomados e já realizaram inúmeras cirurgias com sucesso em pacientes com lesões semelhantes. Há uma grande chance de que, após a cirurgia, Miguel volte a andar. As palavras do médico encheram os irmãos de esperança, e Fernando sabia que não poderia deixar essa oportunidade passar. Sem hesitar, decidiu levar Miguel para esse hospital especializado, determinado a dar ao irmão a melhor chance possível de recuperação. Os preparativos para a viagem foram rápidos, e logo, Miguel, Elisa e Fernando estavam a caminho do hospital no exterior. Ao chegarem, Miguel foi recebido por uma equipe de médicos experientes e atenciosos. Eles realizaram uma série de exames detalhados para confirmar a viabilidade da cirurgia e desenvolver um plano de tratamento personalizado. A equipe médica explicou cada passo do processo, deixando claro que, embora a cirurgia fosse complexa, havia uma grande chance de sucesso. Miguel estava emocionado e, ao mesmo tempo, nervoso. Ele sabia que essa poderia ser a sua chance de voltar a andar,
mas o medo do desconhecido e a incerteza do futuro o assombravam. Porém, a presença de Fernando e de Elisa ao seu lado era uma fonte constante de força e conforto. Não importa o que aconteça. Fernando disse a ele antes da cirurgia. Nós estaremos aqui com você, irmão. Vamos superar isso juntos. A cirurgia foi longa e delicada. Fernando e Elisa esperaram ansiosamente por notícias enquanto Miguel estava na sala de operação. Cada minuto parecia uma eternidade, mas finalmente o cirurgião-chefe apareceu, com um sorriso cansado, mas satisfeito, informando que a cirurgia havia sido um sucesso. A tensão no rosto de Fernando começou a se dissipar, ao ouvir que Miguel precisaria apenas de tempo para se recuperar. Miguel foi transferido para a sala de recuperação, ainda sob os efeitos da anestesia. Quando ele finalmente acordou, os primeiros momentos foram confusos, mas a visão de Fernando e Elisa ao seu lado o tranquilizou. A cirurgia foi bem sucedida, irmão. Fernando disse com um sorriso caloroso. Agora, só temos que nos concentrar na sua recuperação. Durante a internação, Miguel recebeu o melhor atendimento possível. A equipe médica e os fisioterapeutas estavam dedicados a ajudá-lo a recuperar rapidamente a força nas pernas. E então, após 2 semanas, o momento tão esperado chegou. Miguel deu seus primeiros passos desde o acidente. As pernas estavam fracas, e os movimentos eram lentos e cautelosos, mas ele estava de pé, caminhando novamente. As lágrimas encheram seus olhos enquanto ele olhava para Fernando e Elisa, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Eu estou andando. Ele murmurou, a voz embargada pela emoção. Fernando, Elisa, eu não sei como agradecer. Fernando se aproximou e colocou a mão no ombro de Miguel, seu próprio rosto iluminado por um sorriso cheio de orgulho e alegria. Não precisa me agradecer. Somos irmãos, Miguel. Isso é o que irmãos fazem. Cuidam uns dos outros. Miguel continuou a progredir, e a cada dia seus passos ficavam mais firmes e seguros. Embora ainda fosse necessário realizar exercícios para fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio, a recuperação estava avançando a passos largos. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava realidade. Miguel estava voltando a andar. Enquanto isso, Elisa também estava começando a se sentir melhor. A distância de Ricardo e o apoio contínuo de Fernando proporcionava-lhe um espaço seguro para respirar e começar a lidar com seus próprios demônios internos. Ela ainda carregava um segredo vergonhoso, trancado a 7 chaves em seu coração, e lutava diariamente para encontrar um caminho para o perdão de Deus, o perdão de si mesma. Enquanto Miguel focava em sua recuperação física, Elisa focava em um processo de cura emocional. As terapias que continuava a fazer estavam ajudando-a, e com o tempo, os médicos começaram a reduzir gradualmente sua medicação. Havia dias em que se sentia mais leve, quase capaz de se esquecer de tudo o que tinha passado, mas a vergonha ainda estava lá, presente em cada olhar que ela lançava a Miguel. Ela evitava olhar diretamente nos olhos dele por muito tempo, temendo que ele pudesse enxergar a verdade que ela escondia. Elisa se agarrava à justificativa de que o que havia feito havia sido por amor, por desespero, pela necessidade de ajudar Miguel a ter uma chance de recuperação. Mas, no fundo, ela sabia que nada poderia apagar a culpa que sentia, nem as noites em que chorava sozinha pedindo a Deus que a perdoasse. Ela tinha esperanças de que, quem sabe, um dia, essa ferida profunda começasse a cicatrizar, e tudo o que restaria seria uma memória distante, um passado amargo que, lentamente, iria se apagar. Enquanto Elisa lutava internamente para encontrar paz, a justiça finalmente começava a se concretizar. A investigação do caso de Miguel havia obtido resultados promissores, graças ao trabalho incansável de Fernando e sua equipe de advogados. Eles descobriram evidências que confirmavam as suspeitas sobre a sabotagem de Ricardo. No entanto, o testemunho-chave veio de uma fonte inesperada: Carlos, o funcionário que havia dado falso testemunho contra Miguel. Fernando e sua equipe abordaram Carlos com uma proposta de acordo. Eles sabiam que ele estava envolvido, mas também perceberam que Carlos havia sido manipulado por Ricardo. O acordo era simples: se Carlos contribuísse com a verdade, confessando que não viu Miguel mexer nos parafusos e que havia mentido a mando de Ricardo em troca de um novo cargo, sua penalidade seria significativamente reduzida.
Caso contrário, ele enfrentaria consequências legais sérias, incluindo a acusação de perjúrio. Carlos, temendo pelo seu futuro e sentindo o peso da culpa sobre seus ombros, aceitou o acordo. Ele confessou que todo o depoimento havia sido fabricado por ordem de Ricardo, motivado por vingança e ciúmes devido à rejeição de Elisa. A revelação de Carlos foi crucial para desmontar a defesa de Ricardo e deixou claro que o acidente de Miguel havia sido uma armação deliberada. Com a verdade exposta, a justiça seguiu seu curso. Ricardo foi preso e condenado pelos crimes que cometeu, incluindo sabotagem, assédio e falsificação de testemunho. A sentença foi severa, refletindo a gravidade de suas ações e o sofrimento que havia causado a Miguel e Elisa. A empresa onde Miguel trabalhava também foi responsabilizada. Com a confissão de Carlos e as evidências que Fernando e sua equipe reuniram, eles conseguiram processar a empresa, alegando negligência e má-fé na forma como trataram o caso de Miguel. A empresa, diante das provas irrefutáveis, foi forçada a um acordo substancial, que incluía uma generosa indenização a Miguel e o ressarcimento de todos os gastos médicos. Com a justiça finalmente alcançada e o apoio incondicional de Fernando, Miguel e Elisa começaram a reconstruir suas vidas. O futuro, antes tão incerto, agora parecia um horizonte de novas oportunidades, onde as sombras do que haviam vivido começavam a se dissipar, dando lugar a uma nova luz, um novo começo. E você, no lugar de Elisa, aceitaria a proposta de Ricardo ou arriscaria ver seu parceiro ou parceira confinado para sempre a uma cadeira de rodas? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.